Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui, eu vou estar abordando um tema que... Ele é até um tema de um vídeo meu antigo, porém eu não tinha esse exemplo que eu tenho agora. Então acredito que vai ficar mais fácil de ilustrar. E é basicamente a importância de você ter funções no seu time. Eu acredito que todo esporte, jogadores, eles tenham funções. Se a gente for olhar para o futebol, a gente for olhar para o vôlei, basquete. Então, basicamente, você não vê um zagueiro saindo da zaga e entrando na área de ataque, sabe? Então, se acontecer, são coisas muito pontuais, mas esse jogador, ele tem uma função dentro do jogo. E ele 95%, 99% do jogo, ele vai estar preocupado com aquela função. Ele vai estar olhando para ela e pensando em como resolver ela. E nesse replay aqui, primeiro eu vou estar mostrando dois grandes erros aqui. Eu acredito que não cumprir essas funções vão estar gerando muitos mais erros, porém eu vou estar focando nesses dois para a gente não se estender muito aqui. E o primeiro, antes de mostrar esses erros aqui para vocês, eu preciso explicar um pouco das nossas funções, beleza? Então eu quero que vocês tenham em mente que quando você tem um plano de jogo para o seu time e X jogador não cumpre a função que ele deveria, é como se você desmontasse uma peça Lego da sua torre, sei lá, e você desmorona tudo, sabe? Eu acho que a gente não tem como falar que X jogador tá errado somente. Eu acho que quando você mexe numa peça, você mexe em todo um organismo, sabe? É como se todas as peças aqui, elas se complementam, sabe? Elas se conectam. Então não tem como a gente olhar para um jogador em específico e falar que você tá errado. Eu acho que um erro vai puxando o outro e vai encavalando. E é basicamente isso. Beleza? Aqui no nosso time, a primeira coisa que eu vou estar trazendo para esse vídeo aqui, antes de estar abordando esses erros, é que o nosso HC, exceto, tirando algumas exceções, ele não faz a primeira linha no jogo, beleza? E se a gente olha nesse momento de jogo no minimapa, por exemplo, esse troll, ele tá sendo primeira linha aqui. A gente consegue perceber pelo minimapa que não tem basicamente nenhum herói jogando com ele e não tem nenhum herói na frente dele. Então ele está se expondo muito para pegar esse farm de mapa. A segunda função que eu vou estar abordando é que o nosso offlaner e mais um suporte, de preferência o P5, ele tem uma função de estar olhando para a parte traseira do mapa, para a parte que está tomando pressão no mapa, né? E inclusive essa é uma ideia, eu aprendi muito dessa ideia com o Marcos, que eu acho que é um jeito muito eficiente de estar vendo o jogo. É quando você distribui funções e coloca seus heróis mais eficientes para cumprir essas funções, beleza? Mas agora voltando, depois de explicar essas funções, vamos voltar especificamente para esse erro aqui. O que poderia ter acontecido nesse cenário aqui? A primeira coisa que pode estar acontecendo quando a gente não está distribuído da forma que a gente deveria, de acordo com as nossas funções, a gente tá apto a tomar pick-off basicamente o jogo todo. E nesse caso em específico aqui, a gente estaria perdendo o nosso HC, o nosso herói que, em teoria, ele vai estar carregando a maior parte do gold do time, né? O que seria muito prejudicial. Por exemplo, o inimigo ele tá vindo irritar uma torre, e eu acho que é muito comum quando o inimigo vem irritar uma torre, ele fazer algum tipo de smoke para fazer um cerco naquela região. Sabe? Primeiro ele controla a região e depois ele faz o objetivo. Isso é uma jogada bem comum, acontece bastante. E aqui nesse cenário a gente teria perdido o troll, por exemplo. Beleza? O segundo problema, mano, eu acho que ele é até mais importante, mano, é que quando a gente não tem os heróis olhando para essas funções e se preocupando com ela, a gente perde o direito de escolha no mapa. E veja bem o direito de escolha que eu tô falando aqui.
Eu acho que quando a gente mantém o Slardar pelo mid, pelo miolo do mapa, preocupado em fazer waves baixas, a gente tem tanto uma conexão no ataque, porque tem heróis olhando para esse ataque, que não é o Slardar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas tem heróis com essas funções. Então a gente consegue, por exemplo, a gente já teve heróis fazendo esse bot, e a wave já tá mais puxada, e a gente decidiu que a gente vai fazer o ataque. Então, aquele terreno ele já foi pré-arrumado e a gente consegue simplesmente bater uma smoke, desceu, a gente consegue descer andando e cumprir aquele objetivo. Agora, se a gente olhar pelo outro lado, a gente quer fazer uma defesa e a gente já tem um Slardar e um Lich jogando para essa área, é muito mais fácil da gente fazer essa defesa, porque a gente já tem 2 heróis pré-setados e o nosso time ele pode telar, ele pode usar um TP de T3, eles podem telar na T2. Então a gente literalmente, o nosso jogo ele tem opções, sabe? Agora eu vou soltar o replay aqui e vou estar mostrando para vocês o que acontece na prática. A gente desce, basicamente a gente desce o Slardar, que não é um herói com siege, a gente não tem a wave pronta para fazer o siege. E o que acontece? O inimigo, ele tá melhor preparado que a gente, o inimigo, ele ataca primeiro. O que gera essa obrigação de defesa, né? Não foi basicamente... Essa defesa ela não foi uma escolha nossa, sabe? O inimigo induziu a gente a defender. A gente não estava pronto, a gente foi de última hora. E se a gente olhar pela perspectiva do inimigo aqui... Tá trocando. A gente basicamente está cercado por 5 heróis e a gente está defendendo a torre da pior maneira possível, que é telando todo mundo, sabe? Em nenhum tipo de time de campeonato, de jogo Tier 1, você vai ver esse tipo de defesa. Porque ele é totalmente desorganizado. Isso é mais para uma jogada de ranked, sabe? E agora eu quero estar trazendo a solução, né? Basicamente para vocês que eu acredito que eu tenho que trazer ela para vocês, né? Eu acho que a solução ela é simples. Porém, ela não é fácil. E ela envolve o jogador, primeiro, ele tirar essa mentalidade que eu falei no começo do jogo, em que você precisa fazer tudo para ganhar o jogo. Eu acho que ele tem que abandonar essa mentalidade de ranked. Agora você faz parte de um time e você precisa só dar o passe de bola. Não é você quem chuta a bola aqui. Sabe? Tem um cara que tem 99 no chute aqui, mano. A gente deixa pra esse cara chutar a bola. Beleza? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente libera muito espaço na cabeça do jogador. Sabe? Vamos imaginar um jogo em que o nosso xamã, por exemplo, ele tá preocupado em dar pick-off. Vamos colocar um exemplo mais simples aqui. O nosso Lich, ele tá preocupado em coverar o herói de maior que tá se expondo mais no time dele. Então, quando a gente tem esse cara preocupado com essa função, veja bem, a gente nunca vai ter um herói completamente exposto no nosso time, sabe? A gente sempre vai estar um herói de maior risco, ele sempre vai estar coverado pelo Lich, que tem mecânicas que reduzem o dano do inimigo. Então a gente vai aumentar muito a nossa chance de sair vivo de o possível engage do inimigo, seja de smoke, seja de defesa de torre, seja de algum contato na runa. Então quando a gente tem esse cara olhando para essa função específica, a chance da gente sair vivo num primeiro contato com o time inimigo, ela é muito maior. Sabe, não é aquele elite da Ranked, por exemplo, em que tá preocupado em comprar uma dagger e solar um HC, sabe? E eu acho que literalmente, eu acho que a solução é você tirar todo o peso do seu jogador de que você precisa fazer tudo para ganhar. E ele entender que não é assim. Você tá jogando em time agora e você é uma estrutura complexa.
em que a sua função, você fazer talvez uma simples função, né? Você tá fazendo essa simples função, você vai estar liberando todo o seu time para ter escolha dentro do jogo, sabe? Para conseguir atacar, para conseguir defender. Então você basicamente está dando vida àquele organismo quando você se preocupa em fazer só uma função, sabe? Você é basicamente um pulmão que está preocupado em colocar ar para dentro do seu corpo, sabe? Você não se preocupa com mais nada além disso, mano. E eu acho que é basicamente isso. Não vou me estender muito. Eu acredito espero que tenha ficado claro para vocês. E valeu, rapaziada. Tamo junto. Quem acompanhou até aqui, manda um salve.